Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre racismo virtual, os desafios, o combate e o papel do direito digital no enfrentamento. Aqui no Entrevistas DPE você fica bem informado. Para conversarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje, ela já está aqui comigo, é a Melissa Mendes, advogada, criminóloga e direito penal. Seja muito bem-vindo, Melissa, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite, agradeço a DPE pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante e que é muito importante a gente trazer os conhecimentos, como ele ocorre, como a gente pode agir diante disso, principalmente na sociedade que a gente vive, que tem um racismo estrutural muito solidificado, né? E a gente precisa combater das mais diversas formas possíveis. Verdade, nesse mundo virtual que a gente vive, principalmente também onde a gente mais frequenta e está com o rosto focado ali, né? Na tela do computador, na tela do celular. E a gente vê muita coisa. Sim, o ambiente virtual é uma parte de nós como sociedade, como indivíduo, né? É uma parte importante da nossa individualidade, nossa caracterização. Então, é um ambiente em que sofrer violação tem um impacto muito maior e muito mais expansivo e muito mais, como eu posso dizer, um alcance muito maior. Então, tem um impacto na vítima de uma forma muito exacerbada, né? Que tipo de lei rege esse crime? O racismo ele vem ali na legislação, na Lei 7.716, de 89, né, que é uma lei que traz toda essa estruturação do crime de racismo, porque ele não é previsto especificamente no Código Penal. E aí ele teve algumas alterações em 2023, com a Lei 14.532, que trouxe novas modalidades de racismo, a equiparação da injúria racial ao racismo, né, tornando a injúria racial uma modalidade de racismo, e outras questões que são importantes para a gente punibilizar os crimes de racismo que acontecem no ambiente virtual. E o que fala para a gente? O que caracteriza o cyberracismo? O cyberracismo acaba sendo aquelas condutas que são preconceituosas, que segregam toda uma comunidade ou a individualidade de uma pessoa com base na sua questão de cor, etnicidade, da sua raça ou qualquer outra característica que lhe englobem dentro de um grupo que vem sofrendo uma questão de preconceito e de minoria de ser, como posso dizer, vulnerabilizado socialmente. Com certeza. Não só em questão da cor da pele, mas também quando se trata de outras coisas, né? Se tratando do homossexual, do indígena. Exatamente. A gente vê muito isso, infelizmente. A gente para e fica pensando em pleno século XXI, ainda acontecer esse tipo de coisa, até quando as pessoas vão conseguir viver em igualdade e olhar um para o outro e dizer, você é igual a mim, eu não sou melhor do que você, em hipótese alguma, né? Indiferentemente, assim, de condição social, as pessoas, não sei, olha... Eu não tenho o preconceito em mim, eu não consigo entender como é que as pessoas têm esse tipo de atitude. É uma falta de respeito, né, com o próximo. Exatamente. E essa questão do racismo, ela está tão enraizada dentro da nossa sociedade que, às vezes, até nós mesmos que temos essa consciência das condutas que a gente tem que tomar, de sempre reparar nas condutas, a gente acaba... reiterando através de algumas outras ações cotidianas esse racismo estrutural, né? Então, tem as pessoas que promovem esse racismo exacerbadamente, com uma consciência e um entendimento muito concretizado, baseado no preconceito, mas também tem a questão do racismo que ele ocorre de forma muito velada, através de pessoas que se fazem de antirracistas ou que desconstruídas dessas ações, mas que promovem através de pequenas coisas no dia a dia e principalmente através das redes sociais a concretização e a perpetuação desse racismo, né? Verdade. Inclusive, virou moda agora, né? Nos campos, nos times de futebol, quando está tendo jogo, o pessoal lá das arquibancadas grita quando o jogador ali não foi coerente com a expectativa dele, ele
taca o grito lá da arquibancada, chamando de macaco. Isso é horrível, isso vem acontecendo continuamente, né? Isso vem, você vê nas redes sociais, você vê na televisão, e isso é muito triste ver esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. E isso acaba com o emocional da pessoa, né? Sim, e a lei 14.532, ela foi muito importante para trazer a punibilidade desses atos que você está trazendo, né? Que é o que a gente chama de racismo esportivo. É uma modalidade de racismo que ela é prevista com punição pela legislação brasileira e ela ainda é uma situação de agravante. Então, quando ocorre essa questão do racismo esportivo, ela deve ser agravada com aumento de pena de 1/3 a metade da pena. Só assim as pessoas começam aí a tentar começar a ter respeito pelo próximo, né? Sim. E quando a gente presenciar esse tipo de coisa, ou até sofrer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de preconceito, que ninguém nunca está livre disso. Sempre tem uma coisa ou outra que alguém vai ter preconceito com você por aquilo ali. Como é que a gente denuncia esse tipo de crime? O racismo, ele é uma ação incondicionada pública, né? Então, assim, o Estado vai entrar com a ação, a partir da denúncia vai, como agora a injúria foi equiparada ao racismo, então esses crimes eles vão ser dado entrada pelo Ministério Público e dado andamento na esfera criminal. Na questão civil, é possível que a pessoa vítima possa entrar com um pedido de danos, né, em relação a tudo que ela sofreu. E aí ela precisaria de um acompanhamento de um defensor público ou de um advogado. Quando a pessoa acaba sofrendo no ambiente virtual ou de forma física, ela deve se dirigir a uma delegacia. Em caso de ela estar sofrendo violência no momento do ato, é importante que ela ligue para a polícia, para que lá seja intervido e a pessoa possa ser autuada em flagrante, né, pelo crime cometido. Mas caso não ocorra na mesma hora, ela pode se dirigir a uma delegacia ou através do ambiente virtual fazer essa denúncia, né, das delegacias virtuais, que também é possível fazer aqui no estado de Roraima, e contar com o máximo de detalhes, tudo que ocorreu, com as provas que são possíveis serem levantadas, com as testemunhas que ela possa rolar. No caso de ser cometido do ambiente virtual, anexar os prints dessa violência sofrida, tentar identificar as pessoas que cometeram isso, porque é um aspecto muito importante para a gente levantar, porque é muito difícil estabelecer autoria no ambiente virtual, porque as pessoas se revestem de muito anonimato, né? Então, se é possível identificar ela de alguma maneira e você percebeu ali, antes dessa pessoa desativar o perfil dela, antes dela esconder o nome de usuário dela ou algo nesse sentido, registre logo, o mais breve possível, para evitar essa dificuldade de reconhecer a autoria. Fornecer o nome, o contato das testemunhas e sempre pedir para o policial incluir, ou no ambiente virtual incluir lá no relato, que tenha o interesse em fazer a representação criminal dessa ação, para que ela seja dada continuidade. A gente costuma ver muito, né, esses blogueiros aí que gostam de postar vídeos aleatórios, né? Eles sofrerem muito com isso. E depois eles vêm na rede social se retratando, né? Falando ali da sua indignação por a pessoa ter falado isso, isso e isso. Isso geralmente acontece muito quando a pessoa se expõe muito e daí ele vem se retratar. Poxa, você chamou meu parente, disse disso, isso não foi legal da sua parte, não sei o quê. E isso aí a gente costuma ver e não é bacana. Isso não é. Para quem sofre na pele o próprio racismo, o próprio preconceito, isso é muito difícil, dói na alma. Sim. Além de doer na alma, né, é uma questão que afeta diretamente a pessoa em si, né? É uma questão que é intrínseca dela, a sua identidade com o mundo. E então é importante a gente punir essas questões, denunciar, entender que uma retratação em rede social não é o suficiente para a gente, como a gente pode reverter a situação. A pessoa precisa ser punida, precisa sofrer todo o processo, sofrer no sentido de passar pelo processo, provar que ela não cometeu esse ato, fazer toda a questão burocrática e judicial necessária, até por uma questão
não só individual, mas da coletividade, né? Para a gente dar um exemplo social de que essa atitude precisa ser punida. As vítimas, elas ficam também com o emocional abalado, né? O Sim. psicológico abalado aí, de ter sofrido, independentemente aí da situação, porque ela está sendo exposta ali. Ela já se expôs, postando, seja vídeo aleatório, seja vídeos da sua vida diária, da sua vida pessoal, e às vezes vem pessoas com comentários bem desnecessários, piadinhas maldosas, apelidos ofensivos, esse tipo de coisa que às vezes até a gente navegando aí nas redes sociais a gente consegue ver, e isso não é legal. Como a gente que não pratica e respeita o próximo, independentemente de você não concordar com aquele tipo de conteúdo, mas você respeita e fica ali na sua. Mas não é confortável nem para a gente também estar presenciando esse tipo de coisa. Porque, assim, se eu tenho respeito ao meu próximo, eu estou vendo ali a outra pessoa desrespeitar, inclusive a maioria dessas pessoas que falam palavras baixas, não totalmente, porque o Instagram ou a rede social corta, mas infelizmente se refere de maneira bem maldosa, né? E acaba ferindo aquela pessoa. E a gente presenciar isso não é bacana também. E muitas vezes veladas, né? Usam de E tira o palavras... perfil. exatamente. Tira o perfil para não ver o rosto. Cria um fake, né? O que a gente chama de fake, para poder cometer só os crimes no ambiente virtual. E é até isso que eu reforcei, né, em questão da autoria do crime, que é uma das dificuldades que a gente enfrenta nessa questão de punir, de denunciar esse tipo de crime. Você trouxe a questão da recreação, né, que é justamente esse racismo recreativo, de que as pessoas revestem as falas de piadas, de brincadeiras, mas que tem um tom ofensivo, que tem um tom racista para justificar essas atitudes. E justamente a nossa legislação, ela traz uma punibilidade para esse racismo recreativo, que é pouco conhecido, inclusive. O racismo recreativo, ele é uma questão de aumento de pena aqui no Brasil do racismo. Então, esse racismo cometido principalmente no ambiente virtual, ele já sofre um aumento de pena considerável de um terço da pena. E quando ele é recreativo, ele sofre ainda mais um aumento de pena, ou seja, está agravando ainda mais. E as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento e a noção de que é um crime muito mais grave do que, como a gente pode dizer, o racismo puro, assim, de só ofender, né? O racismo no meio social e recreativo é um racismo muito mais grave, porque tem uma amplitude muito maior de pessoas. Ainda bem que tem lei para isso, né? A gente só precisa estar informado. Mas geralmente a pessoa tem que ter esse bom senso. Olha, eu não me senti confortável com isso, eu vou atrás dos meios legais, eu vou fazer uma denúncia e lá a pessoa pode estar sendo orientado que você sofreu um tipo de racismo, você sofreu um tipo de preconceito e aí essa pessoa pode estar sendo orientado, né? Para não passar mais por esse tipo de coisa, porque isso é bem chato mesmo. A gente tem que lembrar também que a pessoa deve denunciar, mas que muitas vezes as nossas entidades governamentais, como a polícia, elas não têm o treinamento necessário para acolher essa vítima, né? Então, acabam diminuindo a ofensa sofrida no meio virtual. Mas ela não é menos grave do que uma violência física, vamos dizer assim. Então, trazer esse tipo de conteúdo aqui, através da rádio, do podcast, é importante para a pessoa ter ciência de que é direito dela ali estar denunciando. Que independente do policial que a atenda ou algo do tipo, que possa tentar diminuir a conduta sofrida ali, é importante que ela persista na denúncia, vá adiante no seu processo, perdure sempre tentando manter como é que eu posso dizer, o processo penal devidamente realizado. Muito bem. Como é que o racismo algorítmico, né, contribui para a perpetuação aí da desigualdade racial no ambiente digital? Pois é, esse é um assunto teoricamente assim novo, né? Então ele está surgindo muito por agora, está trazendo uma discussão muito importante até, que é a questão dos algoritmos das redes sociais, dos ambientes virtuais, eles serem algoritmos pautados toda em uma programação uma programação, né, dos conteúdos meio, de certa forma, racista, porque priorizam conteúdos de influências ou de conteúdo
de entretenimento que são principalmente feitos por pessoas brancas, né? Então, são conteúdos que, de certo modo, vão trazer questões racistas, porque as pessoas, às vezes, é uma questão, porque o racismo tá dentro da nossa estrutura social. Então, mesmo que a pessoa tente ser antirracista, algumas vezes ela pode acabar trazendo um conteúdo racista dentro do seu conteúdo. Então, o algoritmo racista é basicamente isso. É como as plataformas, as empresas que comandam principalmente esse ambiente virtual, eles não tiveram essa preocupação em trazer um conteúdo e um algoritmo que priorize também os grupos minoritários, sabe? Eles tiram, assim, o palavrão, né? Sim. Quando a pessoa quer colocar um palavrão lá, eles já tiram. Mas tem gente, olha como ninguém pode com o ser humano, né? Tem gente que ele distorce aquilo ali, ele coloca com o mesmo sentido, mas não fala com as palavras que tem que falar. Às vezes até em figuras, né? Figuras que você tem lá, coloca lá. Eu já vi tanta coisa. Sim. Nossa. E por mais que as plataformas elas tenham desenvolvido assim mecanismos de defesa dos discursos de ódio, dos preconceitos, elas ainda não são no nível que a gente tanto espera, né? E que o governo tanto exige para a gente erradicar esse racismo das redes sociais e esse tipo de discurso de ódio. Porque entra em discussão sempre muitas coisas, como a liberdade de expressão e algumas outras questões que trazem uma carga de discussão do controle desses discursos de ódio nas redes sociais num nível muito difícil de se lidar, né? Então, é importante até as ações governamentais para discutir isso, estabelecer uma comunicação com as plataformas que desenvolvam mecanismos de defesa e de coibição desses discursos de ódio. Inclusive, na Europa, eles já fizeram uma cartilha de como agir em algumas questões dos discursos de ódio nas redes sociais. E eu acho até interessante para a gente trazer para talvez na América Latina a gente desenvolver uma cartilha também, sabe? Porque é importante, principalmente aqui nesse setor. A informação, né? Exatamente. Porque muitas pessoas passam por esse tipo de situação e às vezes tem gente assim que não se toca que está passando ali por um racismo, por um preconceito, um tipo de preconceito. E leva aquela mágoa. Eu acho que se chegou a doer em você, se você entendeu o que era aquilo ali, porque tem gente que tem até o drible ali de ofender, mas não usando ali porque o Instagram ele corta, né? Sim. Se você for com palavras ofensivas, ele corta, mas tem gente que ainda dá um jeito de reverter a situação, mas dando ali foco àquele sentido em que ele quer te ofender. Infelizmente. E fora que a gente tem também a questão do racismo virtual, não só direcionado a uma única pessoa, né? A gente tem vários modos que ocorre esse tipo de racismo no ambiente virtual. Tem a estereotipação, que é aqueles comentários nas postagens de noticiários no Instagram ou postagens com alcance muito elevado em que as pessoas estereotipam um grupo étnico, um grupo étnico, racial, através da religião. Então, assim, tem a questão de sempre trazer um grupo étnico ou racial como bode expiatório, como culpabilizado por questões de crises econômica, crises sociais. Tem a questão de alegação que a gente vê muito nas redes sociais, alegações de racismo reverso, que é quando tentam cometem o racismo através de culpabilizar um grupo minoritário que está ali sendo, por exemplo, beneficiado com o sistema de cotas ou algo nesse sentido, e acabam trazendo como se fosse um racismo contra a população majoritária, sendo que não é isso, né? É um mecanismo social e político de desenvolver e tornar igualitário toda a sociedade. E fora os ambientes que as pessoas criam, destinados a unicamente cometer o crime de racismo, como os fóruns, existem muitos fóruns na internet que trazem discursos racistas e discursos de ódios contra as populações, grupos em WhatsApp, perfis no Instagram unicamente voltado à propagação do preconceito. E a gente vendo que existem
esses ambientes, a gente percebe que também tem uma falha das plataformas e uma falha do governo em verificar, em controlar, em investigar, sabe? Em coibir essas questões. Porque Exato. se existe é porque tem uma falha, de certo modo. Com certeza, verdade. E quais são os desafios enfrentados, né, no processo aí de identificação e responsabilização dos autores do cyberracismo? Porque a gente vê aí que tem pessoas que chegam ali com tudo, com xingamento, falando o que não deve, o que deve, o que não deve, e tira o perfil, cria um fake, né, um perfil falso para estar fazendo aquela crítica, para estar agredindo as pessoas através das redes sociais, agredindo grupos de forma em geral aí. Os principais desafios que a gente enfrenta é o que a gente já vem discutindo aqui, né, ao longo da conversa. Tem principalmente o desafio da delimitação do racismo, que é como as pessoas revestem, através das palavras, do modo de falar, esse tipo de crime, acaba sendo até difícil, às vezes, de estabelecer a delimitação até onde ela cometeu racismo, sabe? A questão também da materialidade, da autoria dos crimes de racismo no ambiente virtual são difíceis, por vezes, de se comprovar, por a questão de mudança do perfil, como você trouxe, da pessoa logo excluir a conta. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta muito nessa questão do crime de racismo. Além disso, tem o discurso e a discussão que está sempre em aberta da liberdade de expressão e do discurso de ódio, que é uma discussão que vem se difundindo até onde as plataformas podem intervir, como pode intervir sem afetar a liberdade de expressão. Mas eu acho que isso é um mecanismo que o governo pode trazer numa discussão junto às plataformas a fim de viabilizar, porque eu acredito que é muito possível fazer essa delimitação e essa investigação sem interferir na liberdade de expressão. E tem muita gente que gosta de postar vídeos caseiros, né? Sabe que tem gente que tem ali para ganhar fins lucrativos, né? Que a pessoa acaba adequando ali a conta ali naquele post ali e de repente ela começa a receber críticas no sentido. Inclusive, essa semana eu cheguei a ver. Tem uma moça que ela se posta nas redes sociais, dançando, exibindo o corpo. Tá, é uma liberdade de expressão, é dela. Uhum. Mas aí se eu não gosto, eu fico na minha, eu não comento nada. Não Eu simplesmente ofendo, não né? ofendo, eu respeito. Eu não acho legal a pessoa se exibir, colocar seu corpo em público, mas isso vai de cada um, vai da criação, da educação de cada um. Exatamente. Então eu não acho bonito, mas eu não tenho por que xingar, denegrir, como muitos vão lá e dizem, você pensa que você é bonita? Aí fica diminuindo a mulher, aí lá vem ela se retratar, se falar, que não sei o que, não sei o que. Isso já é um tipo de preconceito, né? Você está Exatamente. diminuindo a pessoa. As pessoas sentem uma liberdade muito grande dentro das redes sociais, da internet, como para ofender. É como se não houvesse uma régua moral de até onde a pessoa possa ofender, né? Como se fosse um ambiente livre em que ela sente a liberdade de poder fazer o que bem entender. E a nossa legislação, ela traz muito isso, de que não é bem assim, né? Existe punibilidade para essas condutas que ofendem, que trazem discurso de ódio e essas questões todas que a gente vem discutindo aqui. O racismo virtual ele tem aumentado nos últimos anos? Quais você acha que foram os fatores aí que podem ter contribuído mais para isso? De certo modo, com a expansão, né, do consumo, principalmente das redes sociais, e o entendimento de que o ambiente virtual é como se fosse uma expansão de nós como indivíduos. Então, querendo ou não, com a expansão do uso, aumenta o número, porque as pessoas passam a se expressar e achar que tem essa liberdade, então o número vem crescente. Mas também a gente tem essa impressão de que é crescente, apesar de sempre ter existido, porque as pessoas têm também denunciado com mais frequência, tá? Então, não é como se só crescesse, é como
agora está sendo mais visível. A gente consegue ter uma noção mais clara. A gente sabe que hoje tem uma punição. Exatamente. Que hoje não vai passar em branco se você... porque eu estou à distância, não conheço, não sei quem é. A pessoa está lá a milhas de distância de mim, está aqui só apenas na rede social, mas fere do mesmo jeito. Exatamente. Fere, independentemente de você conhecer ou não. Eu não me sinto confortável em ver uma pessoa xingando a outra na rede social, né? Porque eu fui educada para respeitar o próximo. Então, assim, quando eu vejo alguém desrespeitar outra pessoa, eu não me sinto confortável, eu já me sinto mal só em presenciar aquele tipo de coisa. Eu acho assim, se você... Hoje a rede social está aberta para tudo, né? Você vê de um tudo. Você teve uma criação, N pessoas tiveram criações diferentes. Tem pessoas que vão achar aquilo bacana, já eu não acho. Mas se eu não acho aquilo legal, eu não tenho por que estar agredindo, né? E se eu tenho filhos que eu gostaria que eles não vissem aquilo ali, eu vou tomar o cuidado para que eles não vejam aquele tipo de conteúdo que eu acho que não é saudável para a vida dele. As pessoas, elas perdem a noção, né? No ambiente virtual. Eu duvido muito que presencialmente alguém ia dizer, olha, seu cabelo é horrível. Exato. Como dizem nos comentários. Falta coragem. Nas redes sociais as pessoas criam essa coragem, Sim. né? Não criam nem... criam essa coragem, mas principalmente perdem a noção da pessoa, né? Do respeito com o outro. Exatamente. Da empatia, da conta, né? Isso, exatamente. Vão além da conta, esquecendo realmente a questão da empatia e a falta de respeito. E até porque se uma pessoa está ali mostrando um pouco do seu cotidiano, não significa que ela lhe dá margem para que você fale o que bem entender da vida dela, ou sobre sua característica física, racial, da sua sexualidade ou qualquer outra característica que lhe caiba como indivíduo. Verdade, com certeza. E quais são as responsabilidades das plataformas digitais, né, no combate ao racismo virtual? Eles podem ser responsabilizados judicialmente? Essa é uma discussão muito em aberto, né? Porque como a maioria das plataformas das redes sociais, elas têm, como é que eu posso falar? Elas estão fora do país, é uma questão que cabe muita discussão ainda, porque é uma questão nova, né? Essa questão das redes sociais, dos crimes virtuais, é uma questão teoricamente nova. Até então, antes não tinha, né? Não, isso tem agora, um certo tempo para cá é que está havendo punição por haver tantas pessoas criticando. E, de certo modo, o Estado tem trabalhado junto a essas plataformas para criar políticas mais rigorosas e medidas de moderação, né? De contra essas questões dos discursos de ódios, dessa forma que as pessoas lidam e promovem o preconceito dentro das redes sociais. E de que forma a educação digital ela pode ajudar na prevenção de casos de racismo virtual? Ela pode ajudar de muitas formas, né? É muito interessante porque, por ser uma questão nova, a gente ainda não tem essa noção de como poderia ocorrer essa educação digital, né? Mas eu acho que é uma questão que precisa ser trazida, principalmente para essa nova geração que cresceu totalmente dentro de um ambiente virtual, de entender que ali é um ambiente social, assim como a vida real, e que tem os seus limites e suas regras para poder ter um uso. Então, educar toda uma sociedade, uma geração de que o ambiente virtual é como um ambiente físico, tem as limitações, tem as regulamentações judiciais e legais e precisam ser respeitadas, né? Porque o ambiente virtual nada mais do que um reflexo da nossa sociedade, onde a gente se expressa, onde a gente se mostra, onde a gente trabalha por muitas vezes. Então, ela precisa desse respeito, precisa ser educado a como se vive socialmente no ambiente físico, deve ser educado como se deve se viver socialmente no ambiente virtual. Que hoje faz parte da nossa vida, Exatamente. Né? E fala pra gente quanto as vítimas de racismo virtual são as crianças e adolescentes, né? Quais são os cuidados aí que os responsáveis devem tomar imediatamente? Assim como em relação ao crime de racismo contra as pessoas maiores de idade, né? Deve seguir o mesmo procedimento. Só que o que acontece?
vai ter um cuidado um pouco maior. Vai envolver órgãos de proteção à criança e ao adolescente que vão tentar coibir, porque é uma questão ainda mais delicada, que merece uma atenção melhor, porque está se tratando de crianças e de adolescentes que estão dentro de um período de vivência que é muito mais delicado e merece muito mais atenção. Então, eles acabam sendo muito mais agravados, né? Quando ocorre nesse período de idade. E fala pra gente, Melissa, quais são as estratégias legais, né, e sociais são mais eficazes para combater o racismo no ambiente digital? O que a gente pode fazer é o que a gente vem discutindo. Além do fato das pessoas terem que denunciar, para a gente ter dados sobre como isso acontece mais constantemente, tem que ocorrer o que a gente já vem discutindo ao longo da conversa, né? As pessoas precisam denunciar mais para a gente ter esse entendimento e ter essa compreensão de como esses crimes acontecem, para a gente também ter uma base de estudo, uma base de entendimento de como esses crimes têm ocorrido de forma mais reiteradas, para a gente estabelecer mecanismos mais eficazes dentro da nossa legislação e dentro das nossas organizações governamentais. Também, o Estado em si tem que estabelecer uma comunicação muito mais aberta, muito mais abrangente junto às plataformas que comandam todo esse ambiente virtual e as plataformas onde mais ocorrem esses crimes, e principalmente trazer uma conscientização com conteúdos, com uma educação digital, como você disse, mais abrangente, mais clara e mais fácil de se ter acesso. Como é que o trabalho, né, de advogados da Defensoria Pública pode ser ampliado, né, para proteger as vítimas de racismo virtual? Eu acho que o primeiro passo, assim como qualquer defensor, né, seja ele público ou privado, é acolher essa vítima. Trazer a importância e não a diminuição desse crime no ambiente virtual. A gente acaba por muitas vezes ter o entendimento que porque ocorreu no ambiente virtual, que ele é menos, né? Mas não, ele causa a mesma dor de que se tivesse ocorrido de forma física, de forma presencial. Então, trazer o acolhimento, o entendimento, tratar como uma prioridade esse tipo de punição, trazer entendimentos, uma defesa muito mais rigorosa sobre isso, né? Trazer o direito dessas pessoas com mais eficiência, com mais prioridade. Exatamente, porque essas coisas às vezes ferem muito mais do que presencial, que é como você diz. Às vezes aquela opinião que a pessoa deu lá na rede social, ele não tem coragem de falar pessoalmente se ele tivesse cara a cara, Isso né? mesmo. Então a rede social tem disso, a pessoa se encoraja mais para falar o que não deve. Né? E aí que falta a empatia e eu acho assim tremenda falta de noção, falta de respeito. E além disso, se nós defensores, né, atuamos com mais rigor nessas causas das vítimas que nos procuram, a gente traz um aparato legal e um histórico de julgamentos e de ações que vão pautar e solidificar essas ações e essa punibilidade dentro do nosso sistema judicial, né? Então, por isso que é importante lutar e defender as vítimas que sofrem cada vez mais com isso. Verdade. Melissa, que mensagem você daria para as pessoas que enfrentam o racismo virtual e não sabem como agir? A mensagem principal, claro, que a gente trouxe muitas mensagens ao longo dessa nossa conversa, mas é que as pessoas não se acanhem, não diminuam o crime sofrido. São vítimas como qualquer outras e, principalmente, denunciem. Eu acho que o mais importante de tudo é denunciem, porque denunciando a gente vai criar uma via muito mais fácil de entender o que acontece, de poder exigir políticas públicas muito mais claras, exigir um posicionamento mais firme do sistema judiciário e além de outras coisas. Então, a denúncia é o principal porta para a gente poder abrir políticas e demandas pautadas no conhecimento, nas denúncias, em dados, porque se não se registra, não existe. Então, é importante denunciar.
Isso não fica por menos, né? Não é menor do que o outro. Você sofreu um preconceito, você sofreu ali um racismo, e isso não é menos que o outro crime ali que aconteceu presencial. Isso fere também, fere muito, né? Sim. Então, que as vítimas possam procurar os órgãos de defesa, buscar conhecimento junto à Defensoria, junto ao Ministério Público, junto às delegacias. Então, sempre buscar as autoridades para poder comunicar. Se alguém não lhe ouviu, alguém vai ouvir. Algum desses órgãos vai estar disposto a ouvir você, a lhe orientar, a indicar o lugar certo e, assim, conseguir punir as pessoas que cometem esse tipo de condutas. Que isso acabe, né? Que as pessoas denunciem para que acabe esse tipo de conduta, como você falou, e não leve isso para frente. Isso tem que acabar, porque realmente é uma coisa que fere. A gente já vive um racismo tão estrutural, tão organizacional nas nossas instituições, então é importante a gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Se a gente tem a denúncia, se a gente tem a legislação ao nosso lado, então vamos trabalhar com isso para que a gente possa, de alguma forma, tentar viabilizar um pouco dessa sociedade tão racista que a gente vive. É horrível, é triste sofrer esse tipo de atitude e também não é nada agradável. A gente que não gosta dessas coisas vê isso, porque dói também, né? Sim. Muito obrigada pela nossa conversa, Melissa, foi muito agradável, muito informativa. Quero dizer para você que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para dicas e informações valiosas como essa para os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma maneira para esse assunto tão importante. Com certeza. E espero voltar mais vezes com mais assuntos. E muito obrigado. Espero que os ouvintes gostem da nossa conversa e dos assuntos que trouxemos. E acho que é isso. Com certeza, muito obrigada. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. A gente vai ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.